A palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Fala para o seu irmão assim: fica firme, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Ontem eu fui num velório, né, de um filho de um amigo nosso, um amigo de infância, e esse jovem, ele era filho único desse nosso amigo, inclusive foi ele que fez o som todo aqui da igreja, e ele tinha 27 anos, e ontem ele faleceu, de acidente, anteontem, né? E a Bíblia fala que é melhor você estar na casa do velório do que estar na casa da festa, né? Porque ali a gente reflete sobre o dia mau, sobre aquilo que nos sobrevém. E eu pensei assim: essa é a vida como ela é. A gente que cria uma ideia, uma falsa ilusão de que os filhos vão enterrar os pais, né? Mas a vida, ela não tem uma lei correta. É assim que é a vida. A vida, ela é surpreendente, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. E a vida, ela tem os dias maus, né? É imensurável a dor desse pai e dessa mãe. E a gente pensa no nosso dia mau. No dia mau. Tantas coisas têm acontecido. E nós, neste século, no mundo jaz o maligno. E tudo que nós estamos atravessando, como nós ficamos, como devemos agir mediante a má notícia, mediante um diagnóstico, mediante uma frustração, mediante aquilo que não deu certo conforme a gente esperava. E é sobre isso hoje que o Senhor quer trazer, né? E essa palavra, ela é muito pontual para os dias de hoje, porque a Bíblia, ela é atual. Então aqui fala, logo no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele já fala: fortalecei-vos no Senhor. E a nossa força, ela vem do Senhor. Nós não podemos, e nós não encontramos força em nós mesmos. A força que nós buscamos em nós, ou numa realização, ou no outro, ela não é o suficiente para o dia mau. Ela não é o suficiente. Por muitas vezes nós vemos no Salmo Davi falar: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Jesus, quando ele estava ali no Getsêmani, já separado do Espírito de Deus, já levando sobre si os nossos pecados, ele foi orar e buscar força em Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que a gente só consegue ser fortalecido no Senhor se nós temos relacionamento com o Senhor, se nós temos intimidade com o Senhor. Então às vezes tem um problema nos atribulando, uma luta que estamos atravessando, uma causa na justiça, e a gente fica buscando resolver lá, resolver aqui, tentar fazer, e ali a gente no final do dia está desgastado, cansado, enfraquecido. Mas a palavra de Deus, ela fala: fortalecei-vos no Senhor. Então comece o seu dia orando.
Comece o seu dia apresentando todas as suas ansiedades, todas as suas sobrecargas para o Senhor. Comece o seu dia entregando aquele dia nas mãos do Senhor. Intimidade com Deus nos fortalece. E talvez você está fraco. E a Bíblia ela fala que nós devemos orar sem cessar. Orar no Espírito para que o seu espírito seja fortalecido. E muitas vezes estamos enfraquecidos com os embates da vida, com os embates, com as astutas ciladas satânicas, porque não estamos orando. Porque estamos nos alimentando a alma, alimentando a carne, mas não alimentamos o espírito. Então, que hoje, a partir de hoje, como disse a pastora Tuane, primeiro dia da semana, comece a se fortalecer no Senhor. Fortaleça no Senhor através da oração, através da intimidade, através da leitura bíblica. Isso é alimento para o nosso espírito. É tão óbvio, né? É tão óbvio que às vezes passa desapercebido. É tão evidente. E a gente fica procurando coisas tão difíceis, mas o Evangelho é muito simples. É muito simples. E a gente fica procurando. E o segredo é orar. Simplicidade. Ouvir a voz de Deus. Buscar o que está no coração de Deus para nós. O direcionamento de Deus para aquela situação. Talvez o embate dentro de casa está grande. O embate na empresa está grande. O embate na vida financeira está grande. E a gente fica desabafando com um amigo, desabafa com o marido, desabafa com a esposa, fala para todo mundo, mas não fala com Deus. Mas hoje, a gente está aqui num dia de evangelho puro e simples. Fala com o Senhor o seu problema. Apresente para Ele. E mais do que isso, seja fortalecido no Senhor. Receba essa força que só Deus pode fazer. Quando eu olhei para aquela mãe ontem, que eu olhei para aquele pai, eu falei assim, nada do que a gente fizer aqui pode fortalecer essa mulher, esse pai que perdeu um filho. Só Deus pode dar força. Só Deus pode nos fortalecer para certas pelejas da nossa vida. E o apóstolo ele vai falando, revestivos de toda a armadura do Senhor. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Isso aqui, eu falei, Deus, o que é isso? Astutas ciladas. É porque a gente tem uma impressão que Satanás vai aparecer chifrudo, de rabo e vermelho. Isso, a gente tem aquela, né? Aquela expectativa de que o mal vai aparecer para a gente com chifre, garfo na mão. Só que ele vem disfarçado. É uma astuta cilada. É aquele relacionamento que não é para ser, mas que chega parecendo que é. Meu Deus. É aquele emprego, é aquele contrato, é aquela situação que chega antes, que se levanta antes. Para desviar você, para tirar você do caminho, para tirar você do foco. Então o que acontece é que nós precisamos estar revestido da armadura do Senhor e cada peça, dentre essa peça, as peças tem o capacete da salvação, quer dizer, você está com a mente cingida, com o discernimento em dia, para você detectar que aquilo não é de Deus. Como pastora, que eu vou entender que aquilo não é de Deus.
revestir-vos da armadura. E as peças da armadura de Deus não são peças proféticas, são peças espirituais que já nos é dado. Ele fala, colocai o capacete da salvação. E o que é o capacete da salvação? É simplesmente pensar naquilo que vem do alto, é ter a mente de Cristo, é tomar posse de algo chamado inteligência espiritual. É através da mente de Cristo, da inteligência espiritual, que eu vou discernir a mente natural, que eu vou discernir a mente carnal e não serei discernido. Esse revestimento vem através de quê? Como eu posso ter a mente de Cristo? Como eu posso ter uma mente com pensamentos de salvação? Através do conhecimento e da sabedoria. Através da instrução. Adquire conhecimento. Adquira instrução. Adquira sabedoria. Peça a Deus a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vai te fazer te conduzir. A arquiteta de Deus, aquela que vai te mostrar o caminho, aquela que fala lá em Provérbios 8 que ela está ao seu lado o tempo todo, no momento. Adquira sabedoria, e essa através do conhecimento, através da inteligência, mas principalmente através do orar e pedir a Deus, como a Bíblia fala em Tiago. Peça, se você deseja sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Deus não poupa sabedoria. A sabedoria edifica. A sabedoria constrói. A sabedoria enche celeiros. A sabedoria te guarda, te livra. A sabedoria discerne. Para quê? Para que você mantenha firme contra. Então veja aqui que nós igreja estamos com a armadura e mantidos firmes. Em posição de ataque? Não, em posição de defesa. A posição da igreja é uma posição de defesa. Porque quem vai me atacar é Satanás. Ele que vai nos atacar. Ele que, não contente, fica ao derredor rugindo como leão. Mas nós não temos que atacar. Nós não temos que avançar atacando. Não, nós já vencemos. Nós já vencemos. Nós já conquistamos. O nosso general, ele já venceu há 2000 anos na cruz. Ele já derrotou Satanás. Ele já cravou a espada na cabeça da serpente. Ele já cravou. O que sobrou da serpente é só um movimento. Já viu uma serpente já na roça, né, gente? Crava a cabeça da serpente. Mas ainda há um movimento no corpo dela. Ela já está morta. Ela já é derrotada. O Senhor já derrotou ela. Mas o que Deus quer de nós é que nós sejamos firmes, com a certeza da vitória. Nós já vencemos. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós precisamos aprender a tomar posse dessa vitória. Então Paulo ele fala que mantenha-se firme, fica firme. Não é na primeira palavra que você vai cair. Deus não trabalha com crente frouxo, queridos. Desculpa falar isso dessa maneira, mas a Bíblia fala: não sejais frouxos no dia da angústia. Nós precisamos manter a fé, a firmeza da fé até o último dia. Ao vencedor eu darei a coroa da vida. Ao vencedor, ao que vencer. É uma jornada até o último dia. Você não pode se abalar pelas calúnias. Você não pode se abalar pela sua reputação. A reputação não é problema seu. A sua reputação não é problema seu. O
que os outros pensam de você é que significa a reputação. Se é o problema deles, o filtro é deles, eles que te veem assim. O que importa é quem é você com Deus, a sua integridade. Não defenda a sua reputação, porque cada um aqui me vê de um jeito, cada um te vê de um jeito. Você não precisa defender a sua reputação, apenas mantenha-se firme. Porque se você quer saber uma maneira que Satanás te ataca, é através da calúnia e difamação. Se ele não consegue te seduzir, se ele não consegue te seduzir para o pecado, te seduzir para o lado de lá, ele vai te caluniar, ele vai te difamar. Mantenha-se firme. O versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é tão sério, porque a gente acaba brigando com as pessoas, né? As pessoas se deixam usar, porque, olha aqui, eles vivem em lugares celestiais. Satanás, seus principados. Eu estou dentro de uma igreja, eu estou falando de coisas espirituais. Então você chega num lugar, tem um governo ali, você tem que destituir aquele governo. A Bíblia está falando aqui, ótimo. A Bíblia está falando aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Diferente, principado governa, potestade trabalha para o principado. Então, quando você chega num local, que você chega num bairro, que você é um cristão, você chega numa empresa, você é cristão, você chegou naquela empresa, o principado que comanda aquela empresa já vai armar contra você. A potestade, principado é sobre territórios. Então, uma igreja, quando ela vai avançar num território, Jesus fala, quando você vai entrar, você tem que amarrar o valente. Então você não luta contra pessoas. Satanás, ele não mora na terra, ele mora nas regiões celestiais. Ele não tem corpo, ele tem corpo para estar aqui na terra. Para Jesus vir na terra, ele precisou de um corpo. Um corpo me foi dado. Não é mesmo? Tanto que o Espírito Santo habita em nós, para ficar aqui na terra. No dia que a igreja subir, ele sobe também. Amém? Ele precisa de um corpo, ele é um espírito. E o passaporte para estar aqui na terra é o corpo. Então Satanás não tem corpo, mas ele tem agente secreto que trabalha para ele. É incrível. A turma dos não crentes e a turma de alguns crentes também anda trabalhando para Satanás. Anda trabalhando, emprestando aí, né? Emprestando o corpo para Satanás, emprestando principalmente a língua para Satanás, que é uma parte do corpo que está escrito na Bíblia, em Tiago, que se o homem ou a mulher domina isso, já está quase na varonilidade perfeita, né? Então nós não estamos lutando contra pessoas. Então qual é o nosso papel? Manter firmes com a armadura, em oração, em clamor, porque a nossa luta não é com armas naturais. Eu não vou pegar aquela mulher e dar uma voadora nela. Não tem condição. Porque não é a pessoa. Jesus, ele fala para Pedro. Pedro fala, não, Senhor, não morra. Não sacrifique. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor fala, arreda, Satanás. Né? O arreda é mineiro, né? Estranho é mineiro. Sai, Satanás. É porque o pessoal lá no YouTube fica assim, eu sou do Maranhão, eu sou desse lugar. Aí eu falei, vai aprendendo mineirês, né? Então, sai, passa-te de mim, porque não cogitas as coisas do Senhor. O discernimento, quando eu estou firme na armadura, quando eu tenho inteligência espiritual, eu sei quando o conselho é de Deus, quando não é.
Eu sei quando aquela palavra é de Deus, quando não é. Aliás, eu sei quando Satanás está usando uma pessoa e quando não está. Vocês não vão sair, não sai Satanás das pessoas não, né, gente? Fala baixinho. Fala baixinho. Ora baixinho que Deus escuta. Mas nós temos que orar, lutar com as armas espirituais. Quais são as armas espirituais? Se esse problema da sua vida não sai de jeito nenhum, ore e faz um jejum para quebrantar o seu coração e Deus trazer a resposta. Se você não aguenta ficar livre desse vício, faz um propósito com Deus. Então você está tentando na carne, você está tentando, mas você está lutando contra um principado do vício. Então está na hora de você usar a estratégia espiritual. Usar as peças da armadura, a espada da palavra. Profetizar a palavra. As trevas não estão brincando, queridos. E lembra das ciladas astutas? As trevas não estão brincando. Elas nos distraem com o celular o dia inteiro. Né? Elas não estão brincando. Elas são sutis, elas vão entrando através da cultura, vai entrando através dos hábitos. Mas quando nós estamos revestidos de Deus, da armadura, nós entendemos, nós conseguimos manter firme e vencer. Porque seremos pegos de surpresa. Porque é um tempo mais do que a igreja imagina. É um tempo de santidade. O que é santidade? Separação do mundo. Separação do mundo mesmo. Separação do mundo. Nós precisamos nos separar. Nos preparar. Acredito eu sim ser os últimos tempos. Os sinais já estão aí. Então o que Deus está convidando a igreja é que ela se mantenha firme, que ela entenda o processo espiritual, que ela entenda o que está regendo o mundo, é o príncipe desse mundo, é o espírito do anticristo que já rege o mundo, já rege desde quando Jesus foi para o alto, desde a primeira igreja, o espírito do anticristo já rege o mundo, mas agora nós podemos perceber pelos sinais. Nós não sabemos o dia, nem a hora, não sabemos. Não sabemos. Mas nós sabemos pelos sinais. Pelos sinais. Então nós precisamos ser crentes armados até os dentes. Para que a gente não... Porque para Deus, a Bíblia fala o seguinte: importa é o final, não é o começo. Tem muita gente que começa muito bem. Começa num gás, numa energia. Vai chegando no meio do processo, a vida não é como imagina. A vida cristã não é aquilo que falaram para mim. Não é prosperidade, pelo contrário, é renúncia, é perda. É luta, quer dizer, prosperidade no sentido da teologia da prosperidade. Aí eu começo a entender que a coisa é perder para ganhar. É tomar a cruz e seguir. E aí não consegue terminar a carreira. Não guarda o coração, porque Satanás vai machucando, vai ferindo, e chega na igreja e acha que igreja é lugar só de gente curada, e aí você encontra só gente doida. A começar por nós, né? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então você tem aquela expectativa versus realidade, e aí seu coração vai ficando ferido, você não mantém firme, você não tem a couraça da justiça, você não entende que aquilo ali, que aquela pessoa também é um ser que Deus elegeu, que Deus escolheu.
e fica com raiva da pessoa, e briga, e sai da igreja, e briga com o pastor, e briga com o irmão, e vai lá fora na empresa, e briga com o colega. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ter a mente espiritual, ter o escudo da fé, para que a gente consiga combater os dardos inflamados do maligno. 24 horas, escute isso que eu estou falando, eu não estou brincando. Satanás vai cirandar contra a sua vida. Se você foi eleito por Deus, você também ganhou o maior inimigo de Deus. Ele vai querer distrair você, tirar você do foco, roubar a sua fé, ferir seu coração. E ainda vai sair de cena e vai deixar você achar que é o irmão. Não, mas é verdade. Por isso que nós devemos revestir dessa armadura. Por isso que nós devemos ter inteligência espiritual. Para olhar e falar assim, ah, demônio, pelo amor de Deus. Hoje eu estava lá oprimida na minha cozinha. Estava oprimida, não pelo serviço. Né? Porque o serviço de casa oprime a gente. Mas não, era para Satanás, estava me oprimindo. E eu falei, meu Deus do céu. E aquela vontade de... Ah, gente, todo mundo tem seus dias maus, né? E você tem aquela vontade de falar, vontade de chutar o balde. E eu, sinceramente, como é bom ter intimidade com Deus. Sabe? Deus não tem protocolo. Ele fala com você em qualquer lugar. Parece brincadeira, vocês não sabem o que é uma opressão de pastor. Aquela opressão e aquela coisa não vai, larga tudo. Aquela coisa, não é que você vê que é a batalha. Aí o Espírito de Deus falou comigo, lembra o que você pregou? Que forte é quem aguenta apanhar? Vamos ver se você aguenta. Exatamente naquele momento eu falei, eu estou sendo provada no que eu preguei. Eu estou sendo provada no que eu preguei. A gente, 24 horas o bicho atormenta a gente. Na hora eu orei e falei, está repreendido, Satanás. Se você quer ver eu desistir, você vai ver eu triunfar. Você vai assistir eu triunfar, porque em nome de Jesus eu sou eleita, eu sou serva do Senhor. E é assim que você tem que fazer. Combater os dardos inflamados do maligno. Eu não sei qual é o seu dia mal, qual a situação que te deixa mal, qual notícia, qual embate você está tendo. Um embate, talvez é uma mãe que está lutando por uma filha, por um filho. Todos nós temos um embate, todos nós estamos aqui hoje dentro da igreja com um embate. Mas Deus mandou eu vir aqui falar, mantém firme, porque quem vai te dar a vitória sou eu, não é você. Eu falo isso, hoje à tarde eu mandei no grupo lá das mulheres, né? Mandei o versículo lá, vou até pegar aqui, ó, o versículo que Deus, eu estava orando por essa palavra, e o Senhor me deu, Deuteronômio 20, versículo 4, pois o Senhor seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Deus tem prazer em te dar vitória. Quem peleja suas pelejas é Ele. Você só precisa se manter firme. Posicionado. Posicionado. Oh, glórias. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus não quer onda do mar. Deus está me usando para falar isso aqui, ó. Deus não gosta. Vai e vem. Quero, não quero. É isso, não é isso. É esse, não é esse. Vai dar certo, não vai dar certo. Vou casar, não vou casar. É isso que eu quero. Deus não trabalha. Não pense, está escrito em Tiago. Não pense você que conquistará algo de Deus, o ânimo dobre. Não pense que quem tem ânimo dobre conquistará algo do Senhor. Deus quer pessoas firmes, sofrendo, mas firme, passando pelo processo, mas firme,
crendo na vitória, crendo que Ele é fiel para fazer, crendo que você tem um general que vai na frente e te dá a vitória. Em nome de Jesus, você já é mais que vencedor. Engana-se você que é você que conquista. Engana-se você que é você que derruba o gigante. É o nome do Senhor na sua vida. É o Senhor. A Bíblia fala assim aqui, ó. Maldito o homem que confia no homem. Então, nós somos homens, não confia em si próprio. Maldito aquele que se estriba no próprio entendimento. Não é do seu jeito, não é da sua hora. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, no mais Ele fará. Ele que vai mudar a história da sua vida. Ele que vai mudar o seu casamento. Ele que vai mudar o marido. Ele que vai... Não é você. Ele que é o Deus forte consolador. Ele que te conduz. Ele que te guia. Queridos, a única coisa que Deus quer de nós é mantenha-se firme, crendo, confia. O que é mais difícil, porque a gente quer ter o controle. A gente acostumou a ser controlador. Eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz. Vai quebrar toda hora. Então é muito difícil deixar Deus conduzir, porque a gente quer crescer, a gente quer articular, a gente quer fazer história. O tempo está passando rápido, pastor, eu preciso acontecer, a coisa precisa acontecer. Só que quando é você que faz acontecer, é você que tem que sustentar. É você que tem que sustentar o tempo todo. Agora, quando é Deus que faz acontecer, é Deus que sustenta. É Deus que sustenta. Se o projeto é Deus que está fazendo, é Deus que sustenta. Se o filho... Eu vou te falar. Quando Deus converte uma pessoa, é de verdade. É de verdade. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Qual é o papel nosso? Orar é difícil, né, gente? É difícil manter firme, orar e obedecer. Se Deus falar vai, você vai. Se Deus falar fica, você fica. Dói mais o fica, né? Sei lá, o vai também dói. Tipo assim, né? Vai lá e você não tem dinheiro, como é que você faz, né? Esse negócio de seguir a Deus é uma coisa que mexe muito com a gente. Por quê? Porque tira o nosso pé do lugar sólido. Deus mexe na vida da gente de uma maneira tão incrível que Ele vai, no momento que você perder, né, igual você está entrando num rio, no mar. Quando você está pisando ali na areia, ou você está sentindo, você fala, não, estou no controle, né? Doce ilusão, né? Uma onda, mas você acha que você está ali, pisando em lugar firme, mas de repente, quando você começa a perder os pezinhos, aí é só as águas que te levam. Aí é a água que te leva. Aí é a água que tem que te conduzir. Aí é difícil. É difícil deixar a água nos conduzir. Mas o que Deus quer é que a gente mantenha firme nele. Permanecer. Pode estar difícil. Essa situação está quase te consumindo. Mas permaneça no Senhor. Ele te dará vitória. Fica de pé, vamos orar. Depois você medita nesse capítulo na sua casa. Estuda cada peça da armadura do Senhor. Começa a revestir-vos dela, né? O pensamento, a couraça da justiça. Cristo é a justiça. O escudo da fé, a espada da palavra, as sandálias do evangelho. Mas o que eu sei hoje é que Deus falou comigo assim: preciso de um povo forte. Deus está falando isso aqui nessa igreja, hein? Igreja, olha a mensagem do Espírito para as igrejas. Pode acontecer da igreja ser uma igreja que vai suportar a pressão. Já tem vários cultos que Deus está falando aqui.
Mantenha-se firme, suporta a pressão, aguenta apanhar. Mas não nega Jesus não, tá? Guarda a sua fé, combata o bom combate. Guarda a sua fé. Guarde a sua fé. Não seja frouxo no dia da angústia. Não sei o que está preparado para a igreja brasileira. Eu não sei o que está preparado, mas eu sei de uma coisa: Deus é contigo. Seja com Ele. Seja fortalecido. A partir de hoje começa a fortalecer a sua fé no verdadeiro evangelho. Porque Deus está nos convidando a ser forte. E forte é quem aguenta. Feche teus olhos. Pai, nós te adoramos. Pai, nós reconhecemos o seu lugar de honra. Que o Senhor é o cabeça do corpo. E nós somos o corpo. Não pode a cabeça ser forte e o corpo ser fraco. Alabassurianda, arabai canta alabaxai. Rebassuri canta alabaxuri andarai. Fortalece agora a tua igreja através do teu Espírito Santo. A tua igreja que tem enfrentado dias, Pai, de insulto. Dias de astutas ciladas. Dias, Pai, difíceis aqui. Mas a tua igreja que é fortalecida no Senhor, que crê num Deus todo-poderoso, que crê naquele que já nos deu a vitória, que crê no leão da tribo de Judá. Ah, meu Deus, no Rei dos Reis, aquele que era, que é e que será, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tudo pode, aquele que nos fortalece, que nos conduz, que nos guia, que nos direciona em dias difíceis, em dias maus, em dias, Pai, que estamos sucumbindo, em dias que nós não aguentamos, achamos que não vamos aguentar, ou dias que a resposta não chega, mas o Senhor é a nossa resposta. O Senhor já disse: eu já te fiz mais que vencedor. Ah, Senhor, fortalece a tua noiva, fortalece a tua igreja, reveste ela da armadura, que ela venha se revestir. Não é o Senhor que reveste, é nós que nos revestimos. Que seja uma igreja, Pai, que tenha discernimento, inteligência espiritual, que saiba, Senhor, discernir. Uma igreja forte, que combata o bom combate. Uma igreja que use as armas espirituais. Um povo que ora, um povo que tem intimidade, um povo que tem revelação. Rabassuri cantarai, abra os olhos espirituais da tua igreja. Abra os olhos espirituais, que seja uma igreja espiritual, que veja o que os olhos naturais não vê, que sinta o que o homem não pode sentir, mas o teu Espírito Santo traga a palavra de conhecimento para o teu povo, a revelação, a palavra, Pai, de sabedoria. Derrama teus dons, capacita a tua igreja, Senhor. Capacita a tua igreja através do teu Espírito Santo, com os dons do Espírito.